Fala, meus amigos, boa noite. Eu queria trazer hoje um vídeo falando do tema filtro biológico. Esse tema, ele é a dúvida de muitas pessoas e ele é extremamente importante no ramo do aquarismo. Então, ele é um tema um pouco confuso, mas eu queria trazer para vocês ele de forma bem simplificada, correto? Muito rapidinho. Então, meus amigos, o que é esse tal de filtro biológico? Quero que vocês saiam daqui, sem dúvida nenhuma, na mente, com o máximo de informações possível a respeito do assunto. Então, no interior do aquário, como um todo, formam-se placas de bactérias. E o filtro biológico está relacionado à formação de bactérias benéficas. Essas bactérias, elas são responsáveis por transformar a amônia, que vem da urina, fezes, ração, plantas mortas, de matéria orgânica, decomposição no aquário, gera amônia, que é uma forma do nitrogênio, e essas bactérias captam essa amônia, transformando em nitrato. O nitrato ele é a forma menos agressiva aos peixes e à fauna, porém ele é acumulativo, mas eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer para fazer a remoção desse nitrato. Então vamos lá. Então, para vocês entenderem sobre o filtro biológico, eu vou falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. Como eu falei, o nitrogênio ele entra na água do aquário muitas vezes por conta da urina do peixe, das fezes, resto de ração e matéria orgânica em decomposição, certo? Essas bactérias que eu acabei de falar, bactérias benéficas, que se formam no aquário como um todo, não necessariamente só dentro do filtro, essas bactérias elas necessitam de circulação de água. Essas bactérias, por sua vez, elas captam essa amônia. A primeira categoria de bactéria transforma essa amônia em nitrito, que também é bem agressivo à fauna, e a outra categoria transforma em nitrato, que é a forma menos agressiva à fauna. Porém, o nitrato ele serve também de nutriente para as plantas, por isso que um aquário plantado, um aquário com plantas, ele é um aquário bem equilibrado. Então, pessoal, como é que eu faço para eu tirar esse nitrato da água? A remoção do nitrato, como ele é menos tóxico do que os dois que eu acabei de falando, a amônia e o nitrito, a gente pode resolver a questão do nitrato apenas fazendo TPAs. Porém, toda TPA que a gente fizer, a gente tem que usar água de qualidade, porque não adianta eu tirar 20 a 30% da minha água semanalmente se eu estou colocando uma água que já vem da fonte com nitrato. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. E como efeito positivo do nosso filtro biológico, a nossa água fica sem cheiro, uma água mais cristalina e um ambiente melhor e harmônico aos peixes, porque um aquário com alta taxa de amônia, a gente nota logo que os peixes ficam debilitados, ficam sujeitos a doenças. A água muitas vezes apresenta um mau cheiro e cor amarelada. Sempre bom a gente ter na nossa residência, nós como rubista, um teste de amônia e um teste de pH. Então, pessoal, resumindo, filtro biológico nada mais é do que as bactérias benéficas que se formam dentro do aquário e fazem esse processo que eu falei, transformando amônia em nitrato. Isso que é o filtro biológico e ponto final. Muitas pessoas utilizam para filtro biológico usando dentro do samper, dentro dos canister, dentro de algum outro tipo de filtro, utilizam a questão de anéis de cerâmicas, que é um material extremamente poroso, muito bom. Porém, a gente tem que ter a circulação de água para as bactérias benéficas poderem formar as colônias e atuar de acordo com o nosso objetivo. Então, existem vários tipos de mídias biológicas que as pessoas vêm utilizando ao longo do tempo. Há um bom tempo atrás, o pessoal usava o famoso biobol,
que eu não tenho aqui, aliás, eu tenho, mas está guardado, que eram tipo umas bolinhas de plásticos que faziam movimento na água, criando bactérias. Só que hoje no mercado tem material extremamente bom, poroso, como os anéis de cerâmica, tem até aquelas esponjas que também servem para fixar bactérias, porém a gente tem que ter a circulação. Eu vou dar uma dica para vocês, que é um erro de iniciantes que eu tenho acompanhado muito. As pessoas têm desligado o filtro, gente. Gente, filtro de aquário a gente não desliga de forma alguma, porque a gente tem que ter a circulação de água. Se não tiver a circulação de água, as bactérias vão morrer. As bactérias demoram em média 2 a 3 horas para morrer se o filtro ficar sem circulação. Por exemplo, sou o meu canister aqui no meu aquário. Se eu desligar, aliás, eu não vou falar canister porque algumas pessoas não podem saber o que é um canister. Vamos dizer um filtro bem comum, meu filtro Hang-On, aquele filtrozinho mochila. Se eu desligar o meu filtro 2, 3 horas, quando eu for ligar vai sair uma água branca. Isso são as nossas bactérias mortas. Ou seja, pessoal, não desligue a filtragem do aquário, não desligue de forma alguma. Filtragem é para ficar ligada 24 horas para fazer toda essa biologia ficar viva. Em aquários novos, a principal indicação para aquários novos recém-montados é não colocar os peixes de imediato, não colocar peixe nem camarão por conta dessa questão. Porque no aquário novo a gente não tem a biologia formada. A biologia ela demora de, vamos dizer, no mínimo uns 25 dias até uns 45 dias para poder formar as bactérias. Ou seja, você desligar o filtro, você vai perder toda essa colônia de bactérias que você construiu durante o tempo. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado. Outra coisa que as pessoas estão utilizando muito são aceleradores biológicos. Eu recomendo e eu acho muito bom. Até mesmo nas minhas montagens, mesmo eu não indicando fazer, mas eu estou fazendo, eu monto um aquário, depois de 2 dias, 3 dias eu coloco um pouquinho de peixe. Porém, durante todos esses dias eu fico usando aceleradores biológicos. E depois de mais uns 3 dias eu coloco mais um, e assim vai. Porque quando eu coloco aceleradores biológicos, os aceleradores biológicos são bactérias vivas ou muitas vezes bactérias com alimento, que quando a gente coloca na água, elas se fixam no aquário de forma mais rápida e mais intensa e começa a fazer esse processo de nitrificação que eu expliquei para vocês. E no mercado a gente tem vários tipos de aceleradores biológicos. Não vou falar o nome de nenhuma marca, mas se vocês quiserem eu posso fazer boas indicações a vocês. E eu tenho utilizado muito aceleradores biológicos e toda a TPA é uma dica que eu aprendi no canal da Pocket River com o Kleber. Toda a TPA usa aceleradores biológicos. Igor, por que usar aceleradores biológicos? Pelo seguinte motivo. Toda vez que eu faço uma TPA no aquário, eu tenho mudança de parâmetro de água, seja de pH, seja de temperatura e assim vai, e a perca de algumas bactérias. Então eu uso um acelerador biológico para recompor essas bactérias e também servir de alimento para elas. Então toda a TPA eu costumo usar. Um acelerador biológico, pessoal, ele ajuda muito na quebra da matéria orgânica no aquário. Ele dá uma turbinada no nosso filtro biológico e deixa sempre a nossa água alcalina. Então, meus amigos, as informações que eu tinha para passar para vocês era a respeito do filtro biológico, era essa daí. Espero que vocês tenham gostado. Tentei falar de forma mais resumida para vocês nunca mais esquecerem, beleza? Muito obrigado a vocês. E eu pretendo a cada 2, 3 dias fazer um vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, um tema legal, pode mandar, pode se inscrever lá embaixo que eu posso pegar, analisar, dar uma estudada e fazer um vídeo legal para vocês. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima.